Bem-vindo de volta. Estamos aqui com Scott Ritter, ex-oficial de inteligência dos fuzileiros navais dos Estados Unidos e ex-inspetor de armas da ONU. Obrigado por voltar ao programa. Agora vemos que o Ministério da Defesa britânico anunciou que está desenvolvendo um novo míssil balístico de ataque profundo para a Ucrânia, chamado Nightfall, com o objetivo de carregar uma ogiva de 200 quilos e alcance de 500 quilômetros, o que permitiria atingir Moscou. Parece quase tolice continuar fingindo que isso não é uma guerra por procuração. Quero dizer, a Rússia obviamente não escalou o conflito com a OTAN porque quer evitar a Terceira Guerra Mundial, mas a contenção parece repetidas vezes ser interpretada como fraqueza. Por quanto tempo você acha que isso pode continuar? Quero dizer, os britânicos podem bombardear Moscou com ogivas de 200 quilos e ainda fingir que isso é apenas uma guerra entre Rússia e Ucrânia? Eles podem fazer isso uma vez, e então a realidade do erro deles ficará clara quando a Rússia atacar a Grã-Bretanha. Quero dizer, se os britânicos acham que os russos não atacarão a Grã-Bretanha de forma decisiva, e quando digo decisiva, quero dizer até mesmo com o uso de armas nucleares, eles estão enganados. Não há amor perdido entre a Rússia e a Grã-Bretanha. Na verdade, dentro da elite política russa, há um grande ódio em relação à Grã-Bretanha. Os britânicos nunca trataram bem os russos, nunca. E sabe, os russos estão meio cansados dessa economia em declínio. Poder em declínio, poder à beira do fracasso, continua a se inserir de uma forma que não é apenas desrespeitosa, mas que, você sabe, representa uma ameaça. Não uma ameaça existencial, mas uma ameaça à segurança nacional da Rússia. Há apenas uma boa notícia em tudo isso. Nightfall é uma piada completa. Quero dizer, basta olhar os números. Certo, nos dizem que, antes de tudo, está em desenvolvimento. Não está desenvolvido, está em desenvolvimento. A quantia de dinheiro que foi destinada, acredito, foi de 9 milhões de dólares, ou 9 milhões de libras. 9 milhões, seja qual for o rótulo de moeda que você queira colocar. Isso não é muito. E quando você lê as letras miúdas, eles dizem que o objetivo é produzir 10 desses Skyfalls por mês, a um custo de 800 mil libras cada. Agora, eu sou apenas um simples fuzileiro, não digo ser o maior matemático do mundo, mas 10 vezes 800 mil dá algo em torno de 8 milhões de libras. E se o orçamento total para desenvolver esse míssil é de 9, você entende o tamanho da piada que isso é? Eles nem sequer têm uma instalação de produção ainda. Não construíram um protótipo, não testaram um protótipo. Nós nem sabemos se o conceito funciona. É o Reino Unido deixando a boca correr na frente do cérebro mais uma vez. Sim, os russos, é claro, vão acompanhar isso com grande interesse. Mas a ideia de que o Skyfall é uma arma prestes a estrear nos campos de batalha da Ucrânia é uma piada. Não é uma arma, é uma ideia totalmente subfinanciada. 9 milhões de libras. Você sabe qual é a folha de pagamento de uma linha de produção de mísseis? É mais do que 9 milhões de libras. Então eles nem contrataram as pessoas ainda. Eles têm um grupo de cientistas em algum lugar com giz, desenhando figuras em um quadro, tirando fotos com seus iPhones e enviando-as ao ministro da Defesa dizendo: temos um plano. É só isso que eles têm. Então não acho que alguém esteja perdendo o sono por causa disso. É só mais uma, sabe, ideia estúpida de uma nação de pessoas estúpidas. Sim, então saiu outra manchete ou artigo vindo da Grã-Bretanha, de um dos generais deles, Richard Sheriff, que estava alertando contra essa retórica mais agressiva que vem de Londres. Ele destacou que a ideia de enviar tropas para a Ucrânia estava basicamente fora de questão, porque eles não têm pessoal suficiente, não têm dinheiro, não têm equipamento militar e também não têm vontade política, nem da classe política, nem do público. Então, qual é o sentido de toda essa retórica de escalada se eles nem conseguem sustentá-la com algo real?
Porque estamos no teatro do absurdo agora. Isso é puro teatro. Os britânicos têm um plano mestre, que vem tentando implementar na Ucrânia chamado manter a Ucrânia na luta. Um aspecto fundamental disso é a preparação psicológica da Ucrânia para sustentar um conflito no qual, por qualquer medida, está sendo decisivamente derrotada. Neste ponto, qualquer liderança racional, tendo avaliado o quadro completo e compreendido que não há caminho para a vitória, estaria procurando uma forma de evitar uma derrota ainda mais decisiva. Mas não é isso que está acontecendo na Ucrânia. O governo ucraniano, de uma forma que simplesmente desafia a compreensão, continua insistindo na estupidez e minando quaisquer recursos e planos estratégicos que tinha, desperdiçando reservas em ataques inúteis por motivos de propaganda. Porque tudo isso é para fins de propaganda. Tudo o que está sendo feito na Ucrânia hoje é por propaganda. Eles lançaram ataques de drones contra plataformas de perfuração da Lukoil no Mar Cáspio. Eles não destruíram as plataformas, mas você sabe, conseguiram um vídeo para divulgar. E tem Zelensky se reunindo com o novo chefe dos serviços de inteligência ucranianos, falando sobre como atingiram profundamente o território russo. Eles não entendem que a retaliação que a Rússia vai impor a eles será extrema, sabe? Grandes partes de Kiev estão sem energia, sem água, e não vão ter energia e água restabelecidas. Grande parte da Ucrânia está em situação semelhante. Os russos acabaram de lançar um segundo Oreshnik contra os ucranianos. O que, veja bem, dado o silêncio da Ucrânia sobre o que aconteceu, implica que os russos acertaram o alvo e conseguiram o que pretendiam. Pois é. Então os britânicos agora precisam encenar essas ações. Eles se reúnem em Paris, a chamada coalizão dos dispostos. Eles podem até estar dispostos, mas são incapazes. Não quero ser grosseiro aqui, mas, sabe, se você coloca um homem de 110 anos na cama com uma estrela de 22, ele pode estar disposto, mas não vai conseguir. E essa é a Europa. Esse é o Reino Unido de hoje. Eles não conseguem agir. São literalmente patéticos. 76 mil, esse é o tamanho total das Forças Armadas Britânicas. E agora veja bem, você analisa quantos desses são realmente tropas de combate. Quando os britânicos falam em enviar 7.600 soldados, eles não podem, eles não os têm. Literalmente não os têm. Eles não conseguem enviá-los. São incapazes de mover fisicamente essas tropas do Reino Unido para a Ucrânia e depois sustentá-las lá. A logística por si só está além da capacidade das Forças Armadas Britânicas. E quando se fala em enviar uma força, há duas questões. Primeiro, onde está a sua força de reação rápida? Você vai colocar 7.600 soldados em perigo. O que acontece quando a proverbial confusão estoura? Quem vai socorrer esses 7.000? Não há ninguém para socorrê-los. Eles estarão mortos. Todos eles vão morrer. Mas então vamos supor que não. Qual é a rotação deles? 6 meses. Isso significa que é preciso mais 7.600 em treinamento para substituí-los, sendo equipados, atualizados, o que eles não conseguem fazer. Essas tropas britânicas não estão aptas para combate. Elas não estão aptas para combate. Mal conseguem sair da guarnição. Certo? Então agora, se você juntar tudo e conseguir implantar 7.600, vai precisar de mais 7.600 para substituí-los. E mais 7.600 além desses se preparando, se aprontando, fazendo a papelada, concluindo o treinamento final, se preparando. É assim que funciona uma rotação padrão. Os britânicos não conseguem fazer isso, e eles sabem disso, e foram cobrados por sua própria liderança. And they know it, and they've been called out on it by their leadership. It's an absolute joke. The same thing with the rest of Europe. É uma piada completa. A mesma coisa acontece com o resto da Europa. Quero dizer, ninguém na Europa consegue fazer isso. E agora chegamos ao Skyfall. É um míssil que nem existe. Eu ficaria surpreso se ele tivesse passado do estágio de protótipo.
Vamos colocar assim. Se você tem um míssil de 360 mil quilos, ele não é muito sofisticado. E você acha que esse míssil realmente vai penetrar as defesas aéreas russas se for produzido? Não. Tudo o que ele vai fazer é transformar a Inglaterra em um alvo. E eu não sei quantas vezes mais você precisa ouvir Dmitry Medvedev dizer, pessoal, isso vai acontecer antes que realmente aconteça. Há membros da Duma russa dizendo, precisamos atacar agora com armas nucleares. É aí que essa conversa chegou. Os russos agora estão observando o que os Estados Unidos estão fazendo com a OTAN e estão firmemente convencidos, pelo menos em certos níveis, de que poderiam atacar a Europa com armas nucleares e os Estados Unidos não fariam nada, que os Estados Unidos não cometeriam suicídio em nome da Europa, especialmente se a Europa estiver provocando o urso russo, por assim dizer. É uma forma muito perigosa de pensar. Eu não concordo com isso. Na verdade, acho que faríamos alguma coisa. Acho que acabaríamos em uma troca nuclear generalizada e toda a vida no planeta chegaria ao fim. Mas Sergei Karaganov, que é um pensador político muito influente, disse famosa, ou infamemente, que os Estados Unidos não sacrificariam Boston por Poznan, querendo dizer que a Rússia poderia lançar uma arma nuclear sobre a Polônia, e os Estados Unidos não fariam nada. Então é aqui que estamos. Agora temos os franceses fingindo que possuem uma dissuasão nuclear estratégica capaz de conter a Rússia. Temos os britânicos fingindo que o que resta de sua dissuasão nuclear estratégica ainda é relevante. E temos os russos decidindo que o Iskander vai ficar, não apenas ficar, mas se tornar uma parte permanente de seu perfil de dissuasão nuclear estratégica. O que significa que as forças nucleares intermediárias vieram para ficar na Europa. Obrigado, Donald Trump, e obrigado, Europa, por desestabilizar seu continente. Isso dá à Rússia a capacidade de fazer uma escalada estratégica de forma não nuclear, o que significa que a Rússia tem mais probabilidade de usar essa arma no futuro. Então veja, é aqui que estamos agora. Um total desligamento da realidade na Grã-Bretanha e na Europa. Esse projeto de manter a Ucrânia na luta é meio estranho que estejamos nesse ponto agora. Não há mais a pretensão de que eles possam vencer. O objetivo agora é apenas que percam mais devagar e esgotem o restante de sua força humana. É algo muito sombrio, porque sabemos que se tropas britânicas estivessem sendo massacradas dessa forma, não fariam disso um objetivo de continuar a guerra a qualquer custo. Já teriam feito um acordo ou se retirado. Mas, novamente, como estão lutando com ucranianos, acho que não estão contabilizando as próprias perdas. Você mencionou o Arestovich, e isso veio em resposta ao ataque à residência de Putin. Eu queria saber o que você acha disso, porque eu ouvi o ex-assessor de Zelensky, Alexei Arestovich, que levantou a hipótese de que o verdadeiro alvo provavelmente estava sob a residência, um centro de comando nuclear. Achei interessante, porque, como sabemos, em junho de 2025, eles também atacaram os bombardeiros nucleares da Rússia, ou seja, seu poder de dissuasão nuclear. Mais uma vez, os russos veem os britânicos como estando por trás disso. E claro, em maio de 2024, sabemos que os radares de alerta precoce da Rússia para ataques nucleares também foram atacados. Podemos somar todos esses ataques à base aérea nuclear de Engels, e se colocarmos tudo junto, há muitos ataques contra o poder de dissuasão nuclear da Rússia. Quero dizer, se qualquer uma dessas coisas tivesse acontecido uma vez durante a Guerra Fria, teria havido pânico, alertas vermelhos, possível troca nuclear. Mas agora isso está se tornando quase algo comum. O que você acha que está por trás desse raciocínio? Atacar o poder de dissuasão nuclear da maior potência nuclear do mundo. Bem, antes de tudo, quando você coloca dessa forma, parece meio imbecil. Mas vamos recuar um pouco. O MI6, o Serviço Secreto de Inteligência Britânico, quando se trata da Rússia, é extraordinariamente incompetente.
Extraordinariamente porque, quero dizer, basta olharmos para o caso de Christopher Steele, o ex-agente do CIS, que trabalhou na União Soviética. E veja, a qualidade do trabalho dele lá nos anos 1990. Eles se esforçaram muito, embora não tenham gasto muito dinheiro para recrutar qualquer pessoa que pudessem. Quero dizer, era uma tarefa fácil. Eles simplesmente saíam e recrutavam todo mundo. Motoristas de táxi, prostitutas, políticos, ex-políticos, todo mundo. Depois os russos reagiram com força. E se você se lembra, houve algumas cenas famosas vindas da Rússia. O incidente da pedra espiã. Você sabe a pedra espiã. Os russos, é claro, descobriram a pedra espiã e expuseram tudo o que estava acontecendo com ela, desmantelando as redes que os britânicos mantinham ali. Os britânicos têm algumas redes adormecidas que eles ativaram. Vimos eles ativarem essas redes em apoio ao ataque à ponte da Crimeia, que foi uma operação britânica. E novamente nesta operação, o ataque de drones ao aeródromo. Mas os britânicos são muito superficiais aqui. A Russia House dele está anexada à estação de Londres. E essa estação de Londres abriga um grupo de imigrados anti-Putin. Mikhail Khodorkovsky, acho que o ex-oligarca do petróleo, que foi preso por corrupção e depois libertado, agora está usando seus bilhões para trabalhar com o MI6 na criação dessa máquina de propaganda anti-Putin. Eles aconselham os britânicos, trabalham lado a lado. Tudo o que você precisa fazer é ouvir as tolices que saem da boca desse ex-oligarca e das pessoas ao seu redor e ver como isso é transformado em ação pelo MI6. A crença é que, ao atingir esses alvos, você minará a credibilidade de Vladimir Putin. Eles acreditam que Vladimir Putin é um ditador impopular que governa por meio do medo e da intimidação e que, se conseguirem expô-lo como fraco e debilitado, criarão a oportunidade para que esses setores descontentes e enfurecidos da sociedade russa o removam do poder. Então são eles os responsáveis por isso. Este é um ato deliberado, não para destruir a capacidade da Rússia, mas para destruir a reputação de Putin. Esse é o objetivo, essa é a meta. E Donald Trump embarcou nisso. Este ataque de drones é um ataque americano, não é um ataque britânico. É um ataque americano em apoio a um plano britânico. Manter a Ucrânia na luta, derrubar Vladimir Putin. Mas veja, eles cometeram um erro fatal. Entregaram as provas. Esses 91 drones que chegaram, muitos deles usaram um chip de computador específico que contém toda a programação para guiar o drone. E esse drone não opera com GPS, porque o GPS, é claro, está sendo bloqueado. É pré-programado e depois possui inteligência artificial. À medida que voa, ele ocasionalmente tira uma foto, compara essa imagem com os dados de mapeamento armazenados internamente e se realinha ou faz ajustes com base na velocidade do vento e em outros fatores que está coletando. E então segue para o alvo. Para que isso funcione, a inteligência carregada no chip precisa ser ao mesmo tempo extremamente detalhada e extremamente atualizada, o que significa que são necessárias as informações mais recentes para atingir o alvo pretendido. Isso significa que a Palantir, a empresa que conduz essa operação em nome da CIA e dos britânicos para programar esses chips, afirma utilizar informações disponíveis comercialmente. Mas não existe nenhum coletor de dados comercial capaz de reunir o tipo de informação que foi usado nisso. Quando os russos fizeram engenharia reversa das informações contidas nesse chip, o tempo dos dados mudou. Agora ele está vinculado a ativos capazes de coletar durante aquela janela específica de oportunidade. A especificidade dos dados, novamente, os limita a certas fontes. Em resumo, os russos sabem exatamente qual recurso de inteligência coletou as informações. A forma como esses dados são organizados também serve para consolidá-los, pois você está reunindo diferentes fontes de informação em um único pacote digital. Há literalmente apenas um lugar na Europa capaz de fazer isso, e é uma organização ou entidade do Departamento de Defesa na Europa
que apoia o direcionamento do míssil Tomahawk, porque os mesmos princípios de direcionamento são aplicados aqui. Então os russos sabem que ativos de inteligência coletaram os dados, quem os processou, empacotou e colocou nesse chip. Então, quando os russos entregaram isso aos Estados Unidos, numa época em que Donald Trump dizia, não houve ataque, se houve, atacaram isso aqui, os russos disseram, aqui está. E ao fazer isso, disseram, nós sabemos de tudo. Quero dizer, a Agência de Inteligência de Defesa, a CIA, eles vão fazer engenharia reversa no chip e dizer, eles sabem de tudo, o que significa que Trump terá sido exposto como um mentiroso absoluto, uma fraude, um homem que literalmente usou negociações para tentar atingir o presidente da Rússia. Não de uma forma para matá-lo, quero dizer, veja, drones têm um longo tempo de voo. Eles foram detectados. Isso foi uma demonstração de vulnerabilidade, planejada para criar a impressão de que Putin é fraco e subordinado a Trump, que Trump é o papai dele, que Trump dita as regras e Putin é o garotinho desobediente. E o outro sinal que isso envia aos russos, especialmente aqueles que ficaram animados com a iniciativa econômica de Kirill Dmitriev, é que, veja, tudo poderia ser melhor se apenas tirássemos essas sanções. Mas agora não podemos por causa de Vladimir Putin. E ele está meio que perdendo o controle. Quero dizer, ele foi atacado, não está fazendo nada e tudo mais. Sabe, essa é a impressão que se tem das operações psicológicas britânicas, da guerra mental, das operações de informação. Eles fazem isso profissionalmente. Na verdade, eu já fiz isso com eles no passado, tendo como alvo o Iraque. Eu conheço o escritório. Eu poderia te levar até a sede, subir com você e te levar até o escritório. Não sei se ainda conheço as pessoas, porque estou numa idade em que meus contemporâneos talvez não estejam mais em serviço. Mas eu sei quem eles são e o que fazem. E veja, os russos também sabem disso. Mas eles estão completamente errados, porque Vladimir Putin não é fraco. E o que os russos acabaram de fazer, sabe, aquele primeiro Erezhnik que usaram, foi um míssil de teste. Os russos disseram que era um teste operacional. Agora eles entraram em produção em série e implantaram uma brigada na Bielorrússia. Estão no processo de implantar outras brigadas, e essas brigadas estão usando mísseis de qualidade de produção. Mas na época, Vladimir Putin disse, temos várias outras aeronaves disponíveis para nós. Mísseis de teste. Estes são mísseis de teste. O míssil que foi lançado contra a Ucrânia foi um teste do Erezhnik, a partir de Kapustin Yar, onde eles continuam realizando testes operacionais. Porque lembre-se, este é um sistema de armas que foi introduzido relativamente rápido, então ainda estão sendo feitos alguns testes, ou foram feitos recentemente. Mas eles agora têm um estoque desses mísseis que não são de qualidade operacional, ou seja, não são de produção em série. Eles não têm os certificados, não têm o que chamam de passaportes que saem da fábrica de produção. Acredito que a Rússia lançou outro desses mísseis de teste. Mas ao fazer isso, eles preservam seu estoque. Nós não sabemos qual é a taxa de produção do Erezhnik. Podemos supor que se ele entrou em produção em série em agosto e até dezembro, eles conseguiram implantar pelo menos 10 mísseis nessa unidade bielorrussa russa, porque são necessários 9 para os 3 batalhões, com 3 lançadores de 3 mísseis cada, e um 10º para fins de treinamento. Então temos uma ideia de qual é a taxa de produção deles. Pode ser até maior do que isso, porque a Rússia está falando em preparar simultaneamente outras unidades para serem equipadas. Mas eles não lançaram de uma posição de combate, lançaram de Kapustin Yar, o que me diz que é outro míssil de treinamento. Mas o importante é que eles lançaram. E se você observar a retórica que veio da Rússia depois disso, o Erezhnik agora faz parte permanente da postura de dissuasão nuclear estratégica da Rússia. Qualquer esperança que tínhamos de reviver o controle de armas, por exemplo, o novo START, que expira no próximo mês, acabou. Ele não será prorrogado, acabou.
está morto. Vladimir Putin falou sobre estender os limites associados a esse tratado, mas para isso era necessário que os Estados Unidos concordassem. No momento, não há nenhum movimento nessa direção. Também era preciso que o ambiente político fosse favorável a isso. E o elemento-chave desse ambiente era que não houvesse escalada no INF. Ou seja, se os Estados Unidos implantarem o Dark Eagle na Europa, acabou. Ou não pode haver implantação do Golden Dome. Pois bem, Trump acabou de reverter o corte pela metade que havia prometido no orçamento de defesa. Agora ele o está aumentando em 50%, para 1,5 trilhão de dólares. E grande parte disso vai para o Golden Dome. Então os russos basicamente disseram, acabamos com o controle de armas. Eu deveria ir à Rússia em março e abril, para São Petersburgo, onde faríamos um exercício muito interessante. Estudantes de pós-graduação desempenhariam os papéis das equipes de negociação americana e russa. Teríamos uma equipe de especialistas americanos em controle de armas, assessorando o grupo que representaria os americanos, e uma equipe de especialistas russos em controle de armas, assessorando o grupo que representaria os russos. Depois faríamos o exercício, registraríamos os dados e produziríamos um resultado que entregaríamos tanto ao Ministério das Relações Exteriores, que apoiava o projeto na época, quanto ao Departamento de Estado, como um esforço para dar um pontapé inicial e dizer, aqui estão algumas ideias. Havia muita empolgação em torno disso. Isso acabou. Eles simplesmente cancelaram. Os russos disseram, não vamos mais fazer controle de armas. Isso simplesmente não vai acontecer. Não há motivo nem para fingir que sim. Então isso é algo sério, muito sério. Estamos prestes a entrar em uma corrida armamentista na qual a Rússia já tem todas as vantagens. Eles implantaram forças intermediárias sem igual. Tem as melhores e mais modernas forças nucleares estratégicas do mundo. Os Estados Unidos estão enfrentando a realidade de que nossos bombardeiros não funcionam, nossos mísseis são antigos e nossos submarinos estão envelhecendo rapidamente. E vai nos custar trilhões de dólares para resolver esse problema. Dinheiro que não temos. Ao mesmo tempo, o presidente está desviando recursos preciosos para construir um sistema de defesa antimísseis que nunca vai funcionar. Nunca. Nenhuma das tecnologias no Domo Dourado é comprovada. Não podemos arcar com isso. E não vai funcionar. Do ponto de vista russo, as ações americanas, combinadas com o fato de que o presidente dos Estados Unidos tentou assassinar o presidente da Rússia, significam que os russos nunca farão nada que os leve a abrir mão das vantagens que possuem. Essa vantagem é o que garante que eles nunca serão derrotados. Ninguém pode derrotar a Rússia porque ela tem essa capacidade nuclear incomparável. Os russos nunca vão negociar isso. Jamais. Eles têm superioridade em todos os aspectos, exceto talvez em mísseis balísticos lançados por submarinos. Mas com o Poseidon agora, eu diria que o arsenal nuclear lançado por submarinos da Rússia é melhor do que a Tríade. Então sabe, é aí que estamos. O controle de armas acabou. É uma realidade muito triste. Eu não sei se vamos sobreviver a isso. Quero dizer, este é um momento muito perigoso. Estou ficando um pouco desanimado. Tento permanecer otimista e continuarei seguindo em frente para ver o que pode ser feito para educar as pessoas. Mas veja, os Estados Unidos são governados por um ditador que não se importa com o direito internacional, não se importa com o direito constitucional, não se importa com nada além do seu próprio narcisismo movido pelo ego. E isso é algo muito perigoso. O controle de armas diz respeito ao direito internacional, e os Estados Unidos não acreditam mais no direito internacional, o que significa que não pode haver controle de armas. Então estamos em uma corrida armamentista que os Estados Unidos não podem bancar. Uma corrida que sustenta a noção de paz através da força. Mas quando a realidade da sua força é que você não tem força alguma, e ainda assim quer continuar fazendo pose, isso cria a possibilidade de blefar ou de dar um passo maior do que as pernas. Não sei por quanto tempo os russos estarão dispostos a jogar o jogo da paciência.
Quer dizer, a boa notícia é que a Rússia se ama. Eles acreditam em sua civilização e na glória dessa civilização. Tendo se reerguido, não vejo os russos se transformando de repente num bando de lemingues correndo para o penhasco mais próximo para se jogar. Então espero que possamos rezar por uma continuidade da paciência e do pragmatismo por parte da liderança russa. Mas eles tentaram matar o presidente deles. Quero dizer, meu Deus, você consegue imaginar qual seria a reação americana se Donald Trump estivesse em Camp David e 91 drones russos lançados pela Venezuela fossem enviados contra Camp David? Justamente quando o presidente Putin dissesse: "Ei, só espera mais uma hora, já volto, vou te ligar de novo. Fica aí em Camp David, já te ligo de novo." E então tentassem atacá-lo. Nós estaríamos explodindo tudo pelo mundo. Quero dizer, o fato de a Rússia ter limitado sua resposta ao que fez é novamente uma prova clara de que a Rússia não está buscando escalar o conflito. Mas por quanto tempo ainda podemos contar com um comportamento responsável da Rússia? Isso não se sabe. As pessoas estão perdendo a paciência na Rússia. Não há dúvida disso. Bem, é interessante, porém, notei que quando Trump foi eleito pela segunda vez, houve um certo otimismo cauteloso em Moscou. Acho que a suposição, ou a esperança, era de que um século de conflito entre os Estados Unidos e a Rússia pudesse chegar ao fim. Muito disso, é claro, tinha a ver com o comunismo. E então, após a Guerra Fria, veio o esforço para preservar o que era essencialmente a arquitetura de segurança da Guerra Fria, o que acabou reavivando a lógica da Guerra Fria com a Rússia. Mas a ideia de que em um mundo multipolar, russos e americanos poderiam realmente ser amigos, se não aliados, era atraente. Isso poderia, imagino, eliminar a raiz do conflito. Mas a crença em Trump, no entanto, diminuiu. The belief in Trump, though, has diminished. He keeps talking about sanctions against. Ele continua falando sobre sanções contra a Rússia, sobre a necessidade de prejudicar sua economia. Ainda há armas dos Estados Unidos sendo usadas contra a Rússia. É a CIA que opera e lida com a inteligência. Vimos aquele artigo do New York Times dizendo que Trump havia dado sinal verde para atacar refinarias e navios russos. Quero dizer, já cruzamos a linha há muito tempo do que era uma guerra por procuração. Isso é algo muito direto. E agora, claro, abordar navios russos. Isso é muito sério. Não dá para deixar passar, porque se isso for aceito, vira o novo normal. De repente, todos os navios russos no mar poderiam ser interceptados. Você até ouve uma retórica mais agressiva dos europeus agora, dizendo: nós também podemos abordar os navios deles. Podemos fazer parecer legal. Quero dizer, estamos caminhando para uma grande guerra aqui? Are we heading towards a major war here? Yeah, I mean we are. This is Sim, quero dizer, estamos mesmo. Este é um período muito perigoso. Veja, eu era uma daquelas pessoas que compartilhavam, sabe, um tipo de otimismo cauteloso de que Trump estava sério sobre a paz. Eu realmente acreditava nisso. Eu sabia que ele teria de enfrentar o Deep State, mas se Donald Trump contra o Deep State. E acho que os russos também acreditavam nisso. Mas o que estamos descobrindo é que Donald Trump não apenas se cercou de pessoas russófobas. Personalidades que não apenas não acreditam em boas relações, mas que ativamente buscam destruir a Rússia. Scott Ritter, o secretário do Tesouro, acredita que pode colocar a Rússia de joelhos, que pode destruir fisicamente a economia russa. E ele quer fazer isso. Ele conta com o apoio de membros do Congresso, Lindsey Graham é um deles. Eu achava que aquilo era o Trump dizendo: certo, falem alto e vamos manter a pressão sobre os russos até conseguirmos esse acordo, e então eu entro e resolvo tudo. Mas parece que não. O presidente Trump esteve por trás desse plano de estrangulamento econômico o tempo todo, que tudo o que ele fazia em relação à Rússia era uma mentira, uma armação. Essa constatação, sim, às vezes me deixa perplexo. Júlia Gagarina foi a antiga oficial nacional de inteligência para a Rússia e Eurásia em 2016 e supervisionou a avaliação da comunidade de inteligência de 2017, que afirmava que Donald Trump estava conspirando com os russos
para roubar a eleição de 2016. Ela sabia que era uma mentira. Ela adulterou as informações de inteligência. E então, quando parecia que seria desmascarada, colocaram-na em uma espécie de semi-aposentadoria. Ela ainda era uma agente da CIA, mas foi colocada em um dos think tanks em Washington, D.C. Pois bem, ela é retirada desse think tank. Pouco antes disso acontecer, John Ratcliffe, o diretor da CIA, realizou uma operação de limpeza de emergência. Acho que ele descobriu que Tulsi Gabbard estava se preparando para divulgar o relatório Gates e outros relatórios que exporiam o engano e a criminalidade da comunidade de inteligência ao fabricar um caso contra Trump em relação à Rússia. Então ele publicou um memorando desclassificado de 5 páginas que basicamente dava a Julia Gagarina um atestado de boa conduta. Essa é uma mulher que declarou publicamente: "Eu odeio Donald Trump e quero derrubar Donald Trump." Mas ele absolve, e ela está no avião informando Donald Trump a caminho de seu encontro com Putin. Eu costumava achar que isso era apenas um grande erro. Agora acredito que Donald Trump sabia que essa era uma mulher que odiava a Rússia e que ele, Donald Trump, havia conquistado a CIA dizendo: "Não, não, não, eu não sou um agente russo." Eu sou o pior inimigo da Rússia. Eu sou o pior pesadelo da Rússia. Me diga o que eu preciso fazer para armar uma cilada para Putin. Acredito que Trump foi ao Alasca para armar uma cilada para Vladimir Putin. E como se faz isso? Você usa Kirill Dmitriev. Você cria essa noção artificial de que as sanções podem ser suspensas, e quando forem, haverá um glorioso renascimento econômico para a Rússia e os Estados Unidos. Então o que acontece é que Putin acredita nisso, volta e eles começam a realizar reuniões. Você sabe, queremos revitalizar a produção de petróleo no norte. Então vamos chamar o prefeito e o governador. Reúnam um comitê e nos digam o que precisamos fazer. Quais são nossas principais prioridades? E as pessoas começam a planejar para os tempos melhores que acham que estão por vir. Elas começam a gastar esse dinheiro antes mesmo de tê-lo. O que você fez aí foi travar uma guerra psicológica. Você criou uma quinta coluna dentro da Rússia, pessoas que agora estão antecipando o fim das sanções, que aliás nunca serão suspensas. Mas então Trump diz que elas não serão suspensas por causa de Vladimir Putin. É ele. Não estou satisfeito com Putin. Acho que Putin é o problema. Acho que Putin é isso. A ideia é criar uma divisão entre Putin e as elites políticas e econômicas que agora estão fascinadas com a possibilidade do fim das sanções. Foi isso que Donald Trump fez. Radcliffe não realizou essas operações. O artigo do New York Times foi publicado em um momento interessante porque coincidiu literalmente com a tentativa de assassinato contra Putin. Acredito que o artigo possa ter tido originalmente um título diferente e alguns parágrafos que depois foram removidos, porque acho que o texto basicamente dizia: "Ei, olhem o que fizemos. Nós somos a CIA. Temos feito isso o tempo todo." E então, quando a operação falhou e os russos descobriram, eles mudaram, mas não alteraram o artigo em si. A CIA teve que colaborar abertamente com o New York Times para essa matéria. Isso é informação altamente confidencial. A ideia de que a CIA está ajudando a Ucrânia a atacar a capacidade de refino de petróleo da Rússia, componentes específicos, a precisão necessária, é inacreditável. E a CIA está fazendo isso justamente quando o presidente fala sobre o espírito do Alasca. É uma armação, é uma mentira. Nunca existiu um espírito do Alasca. A CIA está em guerra com a Rússia hoje, em guerra com a Rússia. A CIA está matando russos. Scott Ritter, secretário do Departamento do Tesouro, está em guerra com a Rússia, tentando destruir a economia russa. Marco Rubio está em guerra com a Rússia, buscando o isolamento. Lembre-se, Rubio tem dupla função. E é aí que entra a verdadeira perversidade, porque ele pode ser o secretário de Estado e dizer: "Ei, somos totalmente a favor da diplomacia." Lembra daquele comentário sarcástico dele? "Ei, Sergei, como vai?" Como se fosse amigo do Sergei Lavrov. Não é.
Ele odeia o Sergei Lavrov. Sabemos que ele odeia o Sergei Lavrov porque ele mesmo disse que odeia o Sergei Lavrov. Ele odeia todo russo, mas está fingindo ser diplomático. Aí ele vai e coloca o chapéu de Conselheiro de Segurança Nacional, cargo em que não presta contas a ninguém além do presidente, e é ele quem autoriza os ataques da CIA. Tudo passa pelo Conselheiro de Segurança Nacional. A CIA passa por ele, o Departamento do Tesouro passa por ele. Rubio está conduzindo essa campanha antirrussa como Conselheiro de Segurança Nacional. Então Donald Trump tem sido um mentiroso desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. E acho que os russos estão começando a perceber essa realidade. Claro, os russos são pragmáticos, e como Lavrov disse, eles não vão encerrar as negociações ou discussões com os americanos. Os russos nunca se afastam completamente, mas também não estão indo a lugar nenhum. Eles não podem confiar nessas pessoas de jeito nenhum. Quero dizer, se confiarem, então é preciso questionar. Os russos são realmente tão capazes quanto todo mundo diz que são, inclusive eu. Não dá para confiar nos Estados Unidos. Não dá para confiar em Donald Trump. E agora, somando isso a pessoas que, bem, toda essa história do livro, só para mostrar como as pessoas podem ser estúpidas. Sabe, a reflagging desse barco, desse petroleiro, acho que era um navio ganês, ou não, talvez um navio ganês. Enfim, ele mudou de bandeira durante o processo. Não é ilegal, não é normal, mas não é ilegal. Só que os russos usaram um processo que só tem legitimidade em águas territoriais russas. É um tipo de coisa de direito interno, não se aplica realmente a navios em alto mar. Na verdade, segundo o direito do mar, não se pode ter um navio com dupla bandeira. A bandeira sob a qual o navio partiu é a bandeira que ele deve manter. Se mudar de bandeira, então fica sem bandeira. Então os russos se complicaram com isso. Não foi uma boa jogada, e os próprios russos meio que admitiram isso. É por isso que a Rússia tem estado em silêncio. Todo mundo pergunta, por que a Rússia está quieta? Porque estão fracos? Não, eles cometeram um erro. Reflagraram o navio de uma forma que não é aplicável. Mas o problema é que a Europa e os Estados Unidos estão interpretando a falta de reação da Rússia como um sinal de fraqueza. E agora estão falando em atacar navios que realmente ostentam a bandeira russa. Isso seria um erro fatal, porque a Marinha Russa interviria. Os russos são muito legalistas. A Marinha Russa não tinha autoridade legal para intervir em nome desse suposto navio reflagrado russo, porque não havia legitimidade nesse navio. Na verdade, o navio não tinha mais bandeira, por causa do que havia acontecido. Mas isso não significa que a Marinha Russa não vai intervir se você atacar um navio russo. E agora os britânicos estão dizendo, bem, vamos mudar nossas leis para que possamos inspecionar navios. Os dinamarqueses estão dizendo, vamos provar aos americanos que somos membros realmente importantes da OTAN e vamos inspecionar navios. E os noruegueses também querem inspecionar navios. Todo mundo quer inspecionar navios russos agora. Os russos vão matar vocês. Matar vocês. Quão estúpido alguém pode ser? Bem, é uma pergunta retórica, porque sabemos a resposta. Muito estúpido. Sim, acho que os últimos 30 anos, ou mais do que isso, de guerras travadas longe de casa, em que apenas o adversário sofre grandes perdas, estão chegando ao fim. Acho que essa mentalidade levou à imprudência deles em provocar agora uma grande guerra com a Rússia. Mas parece que é para lá que estamos indo. Então, as negociações, você mencionou que só tolos ainda acreditariam no espírito do Alasca. Aquelas negociações eram falsas, na verdade. Você ainda vê algum caminho para a paz? Porque eu fico pensando nisso o tempo todo. Mesmo que houvesse um acordo de paz, como seria possível afastar a CIA da Ucrânia ou o M6? Por definição, eles não seriam, bem, enganosos, eu acho. É difícil imaginar como qualquer acordo poderia cobrir o que os russos estão exigindo. Bem, antes de tudo, a ideia de que a Rússia vai fazer concessões, na minha opinião, é irrelevante.
Eu não posso falar em nome da Rússia. Ninguém pode, exceto os próprios russos. Eles podem fazer o que quiserem. Mas eu estudo a Rússia e estudo padrões de comportamento do passado e reconheço que quando o presidente russo se compromete publicamente com algo, geralmente é nisso que a Rússia está comprometida. E veja, o presidente russo já estabeleceu termos e condições que precisam ser atendidos para que esse conflito termine. E não vejo ele fazendo concessões nesse ponto. Outra questão sobre concessões é que elas exigem confiança. A Rússia não pode confiar em ninguém. Nenhum dos atores do outro lado da mesa é confiável. Nenhuma. Então eu diria que enquanto Donald Trump for presidente dos Estados Unidos, não há qualquer perspectiva de paz por meio de negociação. Os russos continuarão apenas fingindo negociar, apenas para manter as linhas de comunicação abertas. Lembre-se de que os russos não mantinham linhas de comunicação abertas com o governo Biden. E eu acho que um elemento importante para evitar conflitos é o diálogo. Portanto, acredito que os russos estão interessados em manter essas linhas abertas apenas na medida em que isso ajude a evitar conflitos desnecessários. Mas você tem, e a outra boa notícia, bem, não é exatamente uma boa notícia, mas quero dizer, no panorama geral, acho que é. A OTAN está prestes a morrer, quero dizer, uma morte rápida. Os Estados Unidos vão agir muito em breve em relação à Groenlândia. Espero que não seja algo violento. Mas se os dinamarqueses e muitos europeus que querem ser enviados para lá acham que vão conseguir, eles não entendem quem está se preparando para ir à Groenlândia. Trump está encarregando o comando de operações especiais conjuntas de ir à Groenlândia. Eles apenas matam. Veja o que aconteceu com a Força de Segurança de Maduro. Não houve esforço algum para fazer prisioneiros. Eles simplesmente chegaram e mataram todo mundo. Eles não vão ficar ali chorando de tristeza pelo fim da OTAN. Eles têm uma missão. Eles receberam uma missão. Eles vão planejar a missão. E quando chegarem qualquer dinamarquês tolo o bastante para levantar sua arma contra eles, será morto na hora, junto com todos os outros. Mas estamos perto de ver os Estados Unidos ocuparem militarmente a Groenlândia, um aliado da OTAN, e isso será o fim da OTAN. E essa é a outra boa notícia, porque isso complica muito as coisas. Você acabou de ver o europeu, esqueci o nome dele, um homem velho e gordo, o chefe de defesa da União Europeia, meio que o conselheiro de defesa deles. Foi meio triste vê-lo. Os Estados Unidos, ele disse, estão se retirando da OTAN, da segurança da Europa. Quem vai proteger a Europa? Achei que essa fosse a função da própria Europa, mas a Europa não consegue se defender. Então a boa notícia é que para fazer teatro como os britânicos têm feito, é preciso ter um palco, é necessário um cenário, e o cenário está desmoronando. A OTAN vai morrer uma morte muito, espero que não violenta, mas muito súbita. E a Europa não tem um plano B, absolutamente nenhum, zero capacidade. Vamos assistir ao colapso da Europa, porque o que Donald Trump faz melhor do que qualquer outra pessoa é dividir e conquistar. À medida que a OTAN se dissolve e a Europa entra em colapso, haverá países desesperados. E Trump vai se aproximar e dizer, vamos ter uma relação bilateral. Vamos fazer uma relação bilateral com vocês. E antes que se perceba, os Estados Unidos vão construir uma arquitetura de segurança europeia, na qual a Europa não terá voto. Tudo será baseado em uma relação bilateral entre, digamos, o garotinho e o papai. E é nessa direção que estamos indo. Então, como diz a velha maldição chinesa, que você viva tempos interessantes. Fomos muito amaldiçoados, nos doces e tempos extraordinariamente interessantes. Interessante de um jeito bom, mas de um comportamento torcedor, mas embora assim entretém. Eu sempre esperei que a OTAN pudesse se reformar em uma arquitetura de segurança pan-europeia e inclusiva, uma em que buscássemos segurança com outros membros, em vez de contra os não-membros, como uma aliança.
Mas acho que agora é tarde demais. Acho que... Sim, bem, concordo com você. Provavelmente deveria simplesmente acabar. Isso já está além de qualquer reforma. Só uma última pergunta, porém. E eu realmente acho que estamos indo nessa direção com a OTAN, aliás. Mas sim, última pergunta. Como você entende essa transformação do Trump? O novo Trump, aquele que bombardeia a Venezuela, apoia o genocídio em Gaza, bombardeia o Irã, fala em conquistar a Groenlândia e, claro, está determinado a derrotar a Rússia. Tudo isso é tão contrário ao Donald Trump que concorre à presidência. Agora tudo é sobre guerra. De novo, ele ia reduzir as guerras sem fim. Agora precisa de um orçamento militar de 1,5 trilhão de dólares. Ele estava preocupado em ir à falência. Agora não consegue gastar dinheiro rápido o bastante. América em primeiro lugar foi completamente distorcido. Agora, essencialmente, significa que os Estados Unidos vão lutar guerras para recuperar sua grandeza. Quer dizer, nada disso era o que ele dizia durante a campanha. Ele zombava do Biden por bombardear o Iêmen, acho. E agora, qual é a diferença? Então, como entender isso? Porque ele gerou muito otimismo em muitas pessoas ao redor do mundo que acharam que ele tinha percebido que, ok, agora é a República Americana ou o Império, vamos salvar a República. Essa era pelo menos a lógica que me restava. Mas agora ele, não mais. A República está morta. E foi ele quem a matou. E ele disse que a matou. Veja, ele disse que não acredita no direito internacional. Tenho que lembrar ao presidente, embora seja um lembrete tolo, porque ele é ignorante nesse assunto, que o direito internacional, o que ele chama de direito internacional, é a Carta das Nações Unidas. E a Carta das Nações Unidas é uma obrigação de tratado assumida pelos Estados Unidos quando o presidente dos Estados Unidos a assinou, e ela foi ratificada por 2/3 do Senado dos Estados Unidos. Constitucionalmente, ela se torna a lei suprema do país. Portanto, não se pode simplesmente ignorar o direito internacional. Não se pode ignorar a Carta, porque fazê-lo é ignorar a Constituição. Because to do so, you're disregarding the Constitution. But the president doesn't care about the Constitution. Mas o presidente não se importa com a Constituição. A República Constitucional está morta. A República Constitucional exige 3 ramos de governo separados, porém iguais. E o presidente está passando por cima do Congresso, enquanto o judiciário foi domado. Sabe, talvez ainda exista alguma resistência. Vimos o Congresso aprovar recentemente uma resolução sobre poderes de guerra, mas não acho que Trump vá dar muita atenção a isso, porque ele não se importa se o Congresso o impeachar. Ele se importa, sabe? A resolução não foi aprovada com votos suficientes para garantir uma condenação no julgamento. E assim esse presidente é uma caricatura. E sabe, ele disse o que disse para ser eleito. Não há dúvida disso. Foi isso que foi muito atraente. Foi isso que atraiu os independentes de JFK Jr. e Tulsi Gabbard, cerca de 12 a 20% dos votos que o levaram à vitória. Agora há conversas de que ele basicamente está tentando manipular a forma como a América vota, que ele vai fraudar os resultados, que ele vai roubar uma eleição de meio de mandato para garantir que permaneça no poder. Nosso país está fisicamente ocupado por tropas de choque que operam acima da lei, que não têm medo de assassinar cidadãos americanos em plena luz do dia. Toda essa invasão e ocupação do ICE nas principais cidades americanas é, novamente, fundamentalmente inconstitucional. E isso não corresponde à visão de ninguém sobre como deve ser uma república constitucional. O presidente hoje é um ditador de fato, um ditador sem lei. Ele diz que não precisa do direito internacional, confia em sua própria moralidade. Bem, considerando os arquivos de Epstein, acho que precisamos questionar seu caráter moral. Quero dizer, levando em conta que esse homem mentiu abertamente para o povo americano e para o mundo, e que hoje é o presidente mais belicista de todos os tempos. Talvez Andrew Jackson, quando enfrentava a nação Cherokee, tenha sido tão belicoso quanto. Mas este presidente, veja bem, é orwelliano em tudo que faz.
O que ele diz, a verdade é exatamente o oposto. Ele quer o Prêmio Nobel da Paz porque é o maior belicista do mundo. E é aí que estamos hoje. O povo americano pode descobrir que, ao ceder tanta confiança, credibilidade e poder a esse homem, acabou tirando de si mesmo a capacidade de corrigir os próprios erros. Sempre existiu na democracia americana a possibilidade de tirarmos os caras do poder pelo voto. Mas se Trump assumir, continuar usando o ICE como instrumento de intimidação e ocupação, e começar a manipular o sistema para garantir um resultado nas eleições de meio de mandato, deixaremos de funcionar como uma república constitucional. We don't function as a constitutional republic anymore. Parece que ele decepcionou muita gente. E novamente essa é a tragédia, porque ele parecia ter o dedo no pulso. Ele percebeu onde o país estava errando, onde o mundo estava errando. Ele reconheceu as fraquezas, mas também as oportunidades, como dizer, por exemplo, que seria uma boa ideia se dar bem com a Rússia. Algo simples. E claro, quero dizer, esse é um dos problemas que temos na OTAN. Quando ouço líderes europeus dizerem, bem, não podemos fazer isso, é algo que Putin gostaria. Mas sabe, em algum momento você também quer que o oponente tenha alguma segurança, se quiser segurança para si mesmo. Ele parecia estar totalmente certo em muitas dessas coisas. Mas sim, esse novo Trump, bem, eu não acho que seja um novo Trump, na verdade. Acho que o que estamos vendo é que ele foi um mentiroso o tempo todo. Sabe, ele tratou o povo americano como um interesse amoroso, disse todas as coisas certas, mandou flores, deu um bom perfume no nosso aniversário, nunca perdeu um feriado ou evento, estava presente em todos os momentos importantes das nossas vidas. Meu Deus, nós nos apaixonamos por esse cara. Pensamos, olha a atenção que ele está nos dando. Ele deve ser sincero sobre querer um relacionamento longo e frutífero. E então, assim que nos casamos, descobrimos que ele tinha uma amante o tempo todo. Essa amante era a guerra, o poder e o narcisismo. Tudo isso foi um plano que ele vinha executando. Esse não é um novo Trump. Esse é o Trump. É isso que o Trump fez. E o povo americano tem todo o direito de se sentir enganado. Mas agora estamos presos em um relacionamento do qual não conseguimos sair. Quero dizer, espero que o povo americano compareça e vote nas eleições de meio de mandato e faça o que for necessário para limitar o poder desse louco. Mas se ele começar a manipular os números, se começar a distorcer o sistema, sabe, Stalin acho que disse que não importa quem vota, o que importa é quem conta os votos. E acho que Trump vai ser o cara contando os votos. E a contagem vai ser... Veja só a ironia. Esse homem é um mentiroso tão grande que vai fazer com o povo americano exatamente o que acusou Joe Biden de ter feito em 2020. Ele vai roubar uma eleição. E, na minha opinião, a 15ª emenda não poderia chegar rápido o suficiente. The 25th Amendment couldn't come quick enough, in my mind. É só ver ele fazendo, bem, 2 vezes já esse discurso sobre como Maduro matou milhões de pessoas, o que não faz muito sentido. Mas parece que estamos em um momento bem pós-verdade nesse ponto. Enfim, nosso tempo acabou, mas eu queria te agradecer muito por ter reservado um tempo como sempre. Eu sei que você deve estar incrivelmente ocupado. Então é isso. Obrigado mais uma vez. Bem, obrigado por me receber. Acho que foi uma boa conversa.